E eu quero começar a discutir com vocês os sentimentos, né? Diante de uma partida que aconteceu... Ô, Valu. Oi, diga lá, ô Samuel. Pois é, a arbitragem vai saindo agora aqui da arena e a gente vai descer lá para aquela repercussão desse empate. E eu já quero dizer aqui, viu, atuação fraca do Cruzeiro, tá? Depois, com 10 ali, a gente leva um ponto, né? Mas atuação bem fraca do Cruzeiro. Fraquíssima, eu diria, para endossar aí o que disse o Samuel. Mas a gente quer ouvir, principalmente agora, nesse início de pós-jogo, a análise, né, de vocês comentaristas aqui, Rafa, Fabrício, deste empate por 1-1 contra o Atlético Mineiro. Um Cruzeiro apático e imaturo, Valu, e por isso não mereceu sorte melhor hoje. E assim, com todo respeito ao adversário, acho que se fosse um time tecnicamente um pouco melhor do outro lado ou com um pouco mais de confiança, teria vencido e vencido até com certa tranquilidade, já abrindo o placar no primeiro tempo, porque o Cruzeiro fez uma partida realmente muito aquém das minhas expectativas. Depois de 10 dias de preparo, de descanso, de recuperação dos atletas, o Cruzeiro fez um primeiro tempo de uma rotação muito abaixo do seu adversário, um Atlético Mineiro com muitos desfalques, uma linha de zaga que ainda não tinha jogado junta, tamanha a quantidade de desfalques que o Atlético Mineiro tinha para essa partida, atacantes que vivem fase técnica e até de confiança muito abaixo do que já apresentaram em outros momentos na sua carreira, vem errando muito em tomadas de decisão, acompanhamos isso ao longo dos últimos jogos e também hoje, e por isso o Atlético Mineiro não conseguiu converter a sua superioridade de rotação, de intensidade em oportunidades claras de gols e gols ali no primeiro tempo. Um primeiro tempo realmente apático, muito aquém do Cruzeiro e para mim muito decepcionante, porque esperava a nível de rotação e de intensidade um time muito diferente do que eu vi hoje. E aí no segundo tempo, Valu, o Gabriel Menino nos dá um presente, né? E o Caio Jorge fazendo aquilo que ele faz de melhor, está atento no jogo, né? Prestar atenção no campo e bola, consegue recuperar ali num passe ruim do Gabriel Menino, servir o Matheus Pereira para fazer o seu primeiro gol no clássico. Se eu não estiver enganada, o Matheus Pereira ainda não havia marcado diante do Atlético Mineiro. E aí o William devolve a gentileza ao Atlético Mineiro praticamente na saída de bola, falha ali, né? Eu vi a imagem algumas vezes, não acho que foi escanteio também, mas a gente não pode ignorar o fato de que o William estava com uma bola dominada e ali é fazer o simples. Você acabou de marcar um gol no seu adversário, é um adversário que perdeu os últimos jogos na Arena MRV para o Cruzeiro, vem de uma sequência ruim de resultados negativos para com o Cruzeiro, o torcedor ia ficar nervoso, né? Começa a ficar tenso com o próprio time, mas o Cruzeiro não deu a oportunidade de jogar essa pressão para o lado do Atlético Mineiro. O William aborda muito mal o lance, de fato não foi escanteio, isso é um erro da arbitragem, mas também é preciso dizer aqui, o Cruzeiro não pode se desconectar da partida da forma que fez ali, porque a arbitragem errou, porque a arbitragem brasileira ela vai errar em todos os jogos e nós já sabíamos que esse árbitro que veio apitar aqui hoje é um árbitro muito fraco, de muitos erros, Valu avisou a semana inteira, então não era novidade, o Cruzeiro precisa, se ele marcou o escanteio, se concentrar para marcar, para não deixar o atleta subir sozinho, e aí, na minha opinião, o Léo Aragão fez o que pôde, até subiu ali, mas a bola acabou indo realmente muito alto, muito certinho para entrar, e aí uma situação absolutamente imatura do Caio Jorge, que é um cara muito importante para esse time do Cruzeiro, foi fundamental para que a gente abrisse o placar hoje na Arena MRV, mas não pode fazer o que ele fez. E aí, independente do torcedor gostar ou não, da falta de critério do árbitro no primeiro tempo com relação aos cartões amarelos, ali é um lance em que obviamente ele seria punido pelo cartão. Tem muita câmera no estádio, né? Tem VAR, realmente inadmissível o Caio Jorge prejudicar o Cruzeiro como fez. Ele não pode, num intervalo de 5 minutos, nos dar um gol, sendo assim, o que ele tem sido ao longo da temporada, e 5 minutos depois ter um lance assim, absolutamente imaturo. Deu para ver que ao longo do primeiro
primeiro tempo ele estava ali conversando muito com o adversário, aquela catimba, aquela provocação. Sinceramente, para mim tanto faz se vai provocar o adversário ou não, mas tem que ter cabeça, tem que ter maturidade para jogar o jogo, e ali para mim ele absolutamente imaturo, prejudica o Cruzeiro, que já não tinha intensidade, que já não estava na mesma rotação do Atlético Mineiro no 11 contra 11, e aí no 11 contra 10 fica muito mais difícil, né? O Matheus Pereira para mim era a nossa válvula de escape criativa no jogo, o Jardim saca o Matheus Pereira ali em um determinado momento do segundo tempo, talvez por cansaço, vamos aguardar as explicações, vem o Gabigol, mas a verdade é que o Atlético Mineiro esbarra naquilo que esbarrou ao longo da temporada. Foram várias partidas que esse time fez com um jogador a mais, que não conseguiu marcar gols quando estava com um jogador a mais, que não conseguiu vencer, inclusive chegou a perder com um jogador a mais para o Botafogo recentemente. Então hoje nós vimos o Atlético Mineiro apresentar as mesmas deficiências que vem apresentando pré e pós-Sampaoli, e eu lamento muito que o Cruzeiro entrou com uma postura tão apática no primeiro tempo, tão distante daquilo que foram os melhores momentos dessa equipe com o Leonardo Jardim, porque as fragilidades do Atlético Mineiro estavam expostas. Foi um time que lutou muito, que entrou com a intensidade, que entrou com a rotação correta que o clássico demanda. Mas ainda assim a gente viu todas as fragilidades expostas, e o Cruzeiro, lamentavelmente, se colocou numa situação em que era quase impossível vencer o jogo. Fez muita força, mas muita força mesmo para perder hoje, e acabou não perdendo, na minha opinião, não por méritos nossos, por deméritos do adversário, que não soube fazer o mínimo, o básico para vencer esse jogo, e por isso está onde está na tabela do Campeonato Brasileiro. Para mim, jornada lamentável do Cruzeiro. Aguardo as explicações do Leonardo Jardim e torço muito para que alguém pergunte a respeito da rotação, da intensidade, porque ele falou sobre cansaço diante do Sport. Eu entendo que 10 dias não resolve tudo, mas eu realmente esperava um Cruzeiro numa rotação, numa intensidade, numa entrega sem bola, diferente do que eu vi hoje, Fabrício. Para mim o sentimento hoje é como se fosse uma derrota, sabe? A gente, às vezes tem que valorizar um ponto aqui e ali no final do campeonato, isso é importante, né? Mas assim, empatar com esse time aqui do Atlético Mineiro, né? Eu acho que nosso time tinha um potencial incrível aí para conseguir essa vitória. Realmente entramos muito abaixo, não jogamos o primeiro tempo. O segundo, a gente voltou. O que a gente fez no primeiros 2 minutos do segundo tempo, a gente não fez o primeiro tempo inteiro. A gente se impôs, sabe? A gente é muito melhor fisicamente que o time deles, tecnicamente, enfim, a tabela está aí para mostrar. E a gente recentemente fez 2 jogos contra eles na Copa do Brasil, e a gente demonstrou todo o nosso potencial, tudo que o nosso time poderia ter feito hoje, né? Infelizmente não entramos bem. Segundo tempo a gente conseguiu o gol, e aí era a hora, né? Era a hora da gente segurar 5, 10 minutos ali. Infelizmente os caras inventaram, arrumaram um escanteio que nitidamente passou na TV vários ângulos aí, puxando o zoom, e não teve toque. Quem tocou na bola por último foi o Dudu, e aí teria que ter tido também uma reclamação mais incisiva, né? Eu não sei se o VAR poderia ter chamado, aí é negócio mais da regra, mas eu não sei, Valu, se poderia ter chamado, porque originou o gol. O lance de gol. Aí o lance de gol ele é revisado desde a sua origem, né? A origem foi o quê? O escanteio, né? Tudo bem que rolou para trás, boa jogada ensaiada, mas foi o escanteio. Teria que ter revisado e teria que ter chamado aí para ver que não foi escanteio. Aí bateu rápido, aí foi a desorganização, e aí a gente voltou aquele Cruzeiro, né? Que a gente não conseguiu se impor. A gente teve muita vontade no segundo tempo, mas aí, com homem a menos, né, o Caio Jorge realmente ali errou na mão. Eu acho que errou na mão literalmente, né? Eu acho que errou no exagero, né? Hoje em dia é muito complicado você fazer um negócio desse, mas eu entendo, eu já estive lá dentro, e a gente fica revoltado mesmo com algumas situações, né? E no caso dele ali, ele expôs, né, um negócio ali, foi até infantil da parte dele, uma coisa para se corrigir, se controlar. Eu acho que desde o primeiro tempo ele passou um pouquinho do ponto, sabe? Tava um pouco exagerado na catimba, tal. Eu acho que isso aí só favorece o time que é mais fraco tecnicamente, que é o caso do Atlético Mineiro. Eu acho que a gente teve... E como é fraco? Não, os caras fraco naturalmente. E hoje, com uma zaga, com um jogador que fez a segunda partida, o tal do Juan Tressoldi, com o Roman com uma mão basicamente quebrada, e ali também com o Saravia, que voltou a jogar há pouco tempo, Fabrício.
Pois é, eu também acho. Como cruzeirense, assim, a gente tem que ficar triste com essa atuação de hoje, porque assim, não pelo, né, por ter jogado na casa do rival, que o nosso retrospecto é até melhor, mas assim, a gente deixou de ganhar, né, 3 pontos aí, porque tanto é que o time deles é muito inferior ao nosso, né, e comprovou isso, com um homem a mais, quase que o segundo tempo inteiro, e não conseguiu fazer os gols. Lógico que a gente sem ataque e tal, mas defensivamente não teve aquelas grandes jogadas, criaram grandes situações. Fala uma defesa aí do Aragão, que fez um milagre, ou qualquer coisa do tipo. Até, inclusive, para falar do Aragão, bem, né? Assim, entrou numa fogueira danada, porque, né, sem ritmo de jogo, sem confiança, até desculpa, Fabrício, te cortar, mas bem no jogo, conseguiu, nas poucas vezes que o Atlético Mineiro finalizou na direção do gol, conseguiu ir bem. Não, isso aí, eu acho que, mas a gente ficou devendo muito, né, algumas atuações, né, eu acho que o Willian também deixou a desejar hoje de novo, sabe, eu acho que o Wanderson teve mais uma chance e não provou, né, eu acho que aí a gente tem que começar de repente a testar ali Arroio, algumas outras opções, o time hoje tem que rever, não foi bem, eu acho que até Matheus Pereira tentou buscar um pouco o jogo, o Caio Jorge, mas eu acho que faltou muito assim da nossa parte de se expor, de querer ser o nosso Cruzeiro, né, de sempre, estar brigando pela tabela, de querer os 3 pontos. Eu acho que a gente tem que rever algumas coisas e corrigir, né? Corrigir para esse jogo de sábado. A gente já está somando ponto, porque como a gente está falando, seria frustrante a gente não conseguir essa vaga na Libertadores, né? Eu acho que como tá tudo, a gente, várias rodadas ali, estamos bem, e os caras estão vindo forte ali, né? Mirassol forte, Bahia, Botafogo, enfim. Temos que achar o foco de novo, entendeu? Para não dar essa brecha. O que me desagradou muito, né? Também quero ouvir a coletiva do Jardim. Agradecer a turma que está aqui com a gente, mais de 16 mil pessoas nesse pós-jogo, 17 mil pessoas agora aqui conosco. Me desagradou muito a rotação, né? Eu acho que contra o Vasco, por exemplo, nós erramos muitos gestos técnicos. Finalizamos 16 bolas ali de dentro da área, cometemos 2 erros pontuais, individuais, né? Aquela bola nas costas do Kaique, o cruzamento pro Ryan e a falha do Matheus Henrique. Não estou dizendo que jogamos bem, não, jogamos mal. Mas perto do que foi o jogo hoje, principalmente eu vou analisar assim, no contexto em que estávamos com a mesma condição numérica, né? Porque depois, realmente, independente de você estar bem ou mal, o jogo, quando você tem um a menos, ele entra num outro tipo de contexto. Mas a mim incomodou bastante a questão da postura, né? A gente sabia, a gente cantou a pedra, tem cantado a pedra aqui na programação da Samuca TV. O que sobrou para o adversário de hoje é jogar a honra, né? Jogar a honra pela forma como foram eliminados na Copa do Brasil, pela temporada que tem, mas nesse tipo de situação você precisa, e o Fabrício sempre fala isso aqui, né? Você precisa de igualar a intensidade. Se não está dando no dia na técnica, eu achei um Cruzeiro assim muito, muito passivo, muito bonzinho. Fiquei tentando imaginar algo que o Cruzeiro tenha feito de bom na primeira etapa e não consegui esbarrar em nada. O Cruzeiro cansou um pouco o adversário, o Cruzeiro defendeu muito bem. Não, o Cruzeiro não conseguiu fazer nada que se propôs a fazer, né? Não jogou, não conseguiu defender. Então a gente quer realmente ouvir, né, um pouco do porquê, né, dessa postura do Cruzeiro. Como disse bem a Rafa, depois de uma parada, é a primeira vez que o Cruzeiro volta de uma parada e empata, não perde, não vou dizer por pouco, porque o adversário é muito ruim, e é muito ruim mesmo, tá? Bem dizer a verdade, o Sport criou muito mais situações de gols para nos vencer naquela partida do último domingo do que o Atlético Mineiro.
não é à toa, é o pior time do Campeonato Brasileiro no retorno, né? Ninguém está falando, tirando a questão do aspecto da camisa e aliviando o fato de ser um clássico. Mas a gente viu aí, um time que ficou com um a mais, enfim. E quando eu digo isso, pessoal, não estou valorizando esse um ponto não, tá? Porque aí quando já pega no recorte, né? Pegamos derrota já são 4 jogos ali onde o Cruzeiro consegue somar apenas 2, né? São 12 pontos aí e o Cruzeiro somou 2 e são pontos que vão escorrendo pelo ralo no momento importante em que agora temos 30 pontos pela frente. Então, Fabrício, para amanhã a turma... você fala que a derrota tem que doer, para falar, galera, esse aqui é o quadro, 30 pontos agora. O Mirassol, ele não tá nem aí, tá? O Mirassol tá aquele cara, sabe? Que ele cumpriu a missão dele esse ano. O Mirassol é aquele cara que ganhou ganhou na Mega e tá vivendo com lucros do que ganhou na Mega, né? Nem com dinheiro da Mega não, Fabrício. Não, os caras já bateram a meta deles, cara. Tá doido. O que vier pra eles é lucro. A gente tem que ligar o sinal mas meio que de alerta, né? Porque, cara, é reta final de campeonato, né? A gente tem que recuperar esses pontos aí, a gente tem que continuar somando. Tudo bem, teve esses erros aí de arbitragem, tudo, mas a gente não foi bem, né? Principalmente no primeiro tempo, né? A gente aceitou muito o time do Atlético Mineiro, respeitamos muito. Eu acho que pro time que a gente não deveria agir de uma maneira diferente nesse jogo aí. E que sirva de aprendizado, né, Valu? Sirva de aprendizado aí, a turma se hoje sinta esse empate. É que, assim, ficou com um homem a menos, então fica sempre aquela coisinha de, 1-1, beleza, entendeu? Não perdemos, os caras nem com 12 conseguiram ganhar de nós, entendeu? Porque hoje foi 12, né? Hoje tinha 12 dentro de campo, né? E aí... Mas amanhã é rever, né? Rever as coisas, rever o conceito, comissão técnica, trazer todo mundo pro chãozinho de novo, recuperar, porque vai ter um jogo super importante sábado no Mineirão, com certeza vai estar lotado e a gente tem que buscar aí, encontrar esse caminho aí da vitória de qualquer jeito.